40ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Senado Federal, primeira sessão legislativa ordinária, 57ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 8/2023 da CDH, de nossa autoria e outros senadores, para dentro do ciclo de debate sobre o Estatuto do Trabalho, falarmos hoje sobre a Previdência, falarmos sobre a Seguridade Social. Lançar o livro Análise da Seguridade Social de 2023 é um marco nesse momento em que vemos que a nossa Previdência está com uma série de dificuldades. Estou lembrando aqui principalmente das filas intermináveis. Falam que cerca de 2 milhões de pessoas, né, estão esperando seus benefícios. Eu acho que o momento é esse, falar desse tema, fruto, esse sim é uma herança de outros governos, que tenho certeza que o debate aqui aprofundado poderá apontar caminhos. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal Lei e Cidadania, na internet em senado.leg.br e cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu quero mesmo, antes de chamar os convidados, registrar aqui a minha solidariedade. Claro que nesse país, todo dia são assassinados, eu diria, centenas de pessoas. Isso não é uma raridade. Infelizmente, isso acontece todos os dias. Olha o que está acontecendo na Bahia, né? E o que vem acontecendo no Rio de Janeiro e nos outros estados também, né? Mas eu quero aqui deixar minha solidariedade e sentimento aos familiares e amigos dos três médicos assassinados nessa madrugada, nessa quinta-feira, em um quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Estavam ali fazendo um lanche e foram metralhados, e até agora não se entende o motivo. Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralph Bonfim. Este último, irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, cunhado do deputado Clauber Braga PSOL. Um quarto médico foi também baleado, Daniel Proença, está em estado grave no hospital. Claro que, em nome da Comissão de Direitos Humanos, queremos que o crime seja apurado, que a justiça seja feita e os culpados sejam identificados e punidos. Esses e tantos outros nesse país todo, né? Nesse país todo. Não escapa um Estado aqui, que não aconteça crimes violentos. Alguns dizem que esse país está virado numa praça de guerra já, de tanta violência, e aí o que mais tem aparecido é o caso da Bahia e também do Rio de Janeiro. Mas em seguida, o foco era o Rio Grande do Norte, lembram? O caso das milícias lá, que foi uma loucura também. Mas, enfim, a Comissão de Direitos Humanos tem que falar disso também, né? Do combate à violência em todos os estados do Brasil. Farei ainda agora, como é de praxe, uma pequena introdução do tema. Essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado foi solicitado pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Na pauta, além de discutir a nossa seguridade, eles vão lançar também o lançamento da Análise da Seguridade Social 2022. Essa publicação contempla dados relativos aos programas sociais da saúde, assistência e previdência social, receitas e despesas orçamentárias e os impactos na política econômica no desenvolvimento social do país. A mais recente publicação destaca os efeitos sociais dos mais de 240 bilhões de renúncias tributárias concedidas, que englobam isenções, incentivos e desonerações fiscais a diversos setores produtivos, que intensificaram o desmonte de programas e ações públicas. Enquanto esses bilhões e bilhões, mais de 240 bilhões de anistia, o nosso povo sofre nas filas e não há reajuste decente para os aposentados e pensionistas.
Destaco que a Anfip foi fundamental para os trabalhos da CPI da Previdência, no qual fui presidente, Hélio José foi o relator, ocorrido entre abril e outubro de 2017. Foram realizados 31 audiências públicas e ouvidos 144 especialistas. E vocês, praticamente todos que estão aqui, foram ouvidos, entre auditores, professores, juristas, sindicalistas, empresários, senadores e deputados. E, claro, quando eu falo aqui, estou falando de advogados especialistas no tema. O relatório da CPI comprovou que a Seguridade Social é superavitária. É só parar de dar anistia para todo lado. Somente entre 2000 e 2015 o superávit foi de... Somente entre 2000 e 2015 o superávit foi de 2,1 trilhões de reais. Nesse mesmo período, 4,7 trilhões de reais saíram, como dizem, pelo ralo. Problemas identificados na Previdência: gestão, arrecadação, fiscalização, sonegação, corrupção, desonerações, desvinculação de receitas. A CPI propôs uma necessária nova gestão da Previdência para fazer ajustes à forma de cobrar os devedores, o fortalecimento dos órgãos de fiscalização, controle, combate à fraude e à sonegação, auditoria da dívida pública, revisão do modelo atual, entre outros. Proposta de emenda à Constituição 24 de 2013, de nossa autoria, proíbe que o dinheiro da Seguridade Social seja destinado para outros fins. Claro que não foi aprovado até o momento. Continua o dinheiro da Seguridade sendo mandado para outros fins. Que possamos ter um bom debate, com muitas informações, reflexões, dados atualizados e diálogo. Esse é o motivo desta. Mas, ao mesmo tempo, também ainda quero enfatizar que hoje completamos 35 anos, né, da nossa jovem Constituição. Eu fui constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte foi um marco na história desse país, e uma referência até internacional. Me lembro que chegamos aqui cheio de sonhos, né, com muita esperança, fortalecendo a democracia, porque havíamos há pouco tempo saído de uma ditadura. E a Assembleia Nacional Constituinte escreveu, e no meu entendimento, escreveu um texto muito bom para a época, digamos, além do seu tempo. E só para encerrar, mas quero destacar esse momento, fui constituinte, o Renan também foi, e me parece que tem 5 constituintes só em atividades no Congresso. Além de eu e o Renan no Senado, Lídice da Mata na Câmara, Benedita, e o terceiro, Lídice da Mata, Benedita... Eu vou lembrar do terceiro aí, em seguida eu lembro. Mas são 3. São somente 3 que estão ainda em atividade no Parlamento, de forma direta, né? Eu peço para a assessoria que descubra o terceiro, que está sendo publicado em todos os jornais. Eu tinha na mente, mas na hora que o terceiro nome falou, não menos atuante que os outros, muito atuante também. E os 3... Aécio Neves, eu lembrei. Aécio Neves também foi constituinte, veio daquela herança do Tancredo, inclusive, a sua história é muito ligada. O Tancredo foi avô dele, se eu não me engano, né? E também teve um papel de destaque no processo constituinte. Mas grandes nomes eu tive a alegria de ver, né? E não tenho nenhum problema de lembrar aqui, como Mário Covas, Ulisses Guimarães, impecável, né? Foi o grande senhor. Presidiu a Constituinte, presidia a Câmara, presidia o Congresso e presidia a Constituinte. O Luiz Inácio Lula da Silva teve um papel também fundamental. Bernardo Cabral, que foi relator do texto da Carta, né? Mas, enfim, eu teria que citar aqui dezenas e dezenas. Me lembro de cada momento, né? Já que estou falando aqui em entidades, o direito de greve surgiu numa conversa que tivemos no centro ali dos parlamentares que estavam discutindo os direitos sociais, e eu e o João Paulo de Monlevade fomos negociar com o Renan Tito. Renan Tito é Goiás ou Minas, se eu não me engano. Fomos lá na fazenda dele, num teco-teco, fazer a negociação, acertamos o texto, voltamos aqui. Falamos com Covas, com Olívio Dutra, com Lula, enfim, todo mundo. Era o texto que queríamos. Aí ele disse, vai lá falar com o Jarbas Passarinho. Aí fomos falar com o Jarbas Passarinho. O Jarbas, independente, aqui não estou no campo ideológico, o texto era um
papel menor que esse aqui, de leitura, que está escrito aqui. Ele só pegou, leu, não, o texto está bom. Diga que eu vou defender no plenário. Defendeu, e o que está gravado ali hoje na Constituição foi esse texto, construção coletiva, né? Da esquerda, do centro e setores mais conservadores. Mas tem muita história para contar. Se eu vou contar tudo aqui da Constituinte, vocês vão ficar esperando, bom, mas e a nossa audiência de hoje, que hora vai começar? Então, vamos de imediato aí para os convidados da primeira mesa. Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Seja bem-vindo aqui, Wilson Antônio Romero, nessa quinta-feira. Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado Federal. Seja bem-vindo. Edson Guilherme Halton, presidente do Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, Instituto Mozap. Seja bem-vindo. E agora, Luiz Legnani, secretário-geral da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Idosos, COBAP. Sejam todos bem-vindos. Estão todos cumprimentados já. Aqui. Um dos objetivos é o lançamento desse livro aqui, né? De hoje, o lançamento que a ANFIP traz aqui, desse livro, cada um tem um. Se puder levantar ali o livro, cada um dos que estão aqui, cada um dos membros que estão na mesa tem um livro. Já é praxe o lançamento de livros da ANFIP aqui, que eles acabam nos ajudando muito no debate da Seguridade Social. Hoje é mais um momento desse. Pedi para todos levantarem o livro, mais um minutinho, mais uma vez. Muito bem. Então, de imediato, Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Vamos dar 10 minutos, se necessário mais 5, para cada um dos convidados. Eu sei que muita gente ainda quer ir lá para o Congresso ver os 35 anos da Constituinte, que deve ser lá na Câmara. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, internautas que assistem pela TV Senado e convidados que nos honram com a presença. Primeiro, é uma satisfação e um momento oportuno de estarmos aqui quando comemoramos a nossa Constituição Cidadã, o seu 35º aniversário, hoje, neste 5 de outubro, e fundamental que a partir dela, desta Constituição Cidadã, surgiu ou se consolidou isso que nós vamos debater hoje, isso que nós temos analisado e hoje eu fui recuperar. Em dezembro de 89, nós fizemos a primeira publicação relatando e analisando o orçamento da Seguridade Social, a par também do orçamento fiscal. Então, são 33 anos, ou seja, somente 2 anos a menos que a Constituição Cidadã, e nós estamos aqui trazendo uma contribuição para a sociedade, para o parlamento, para o governo, para todos aqueles, e para a academia, para todos aqueles que analisam e estudam as políticas públicas. A mais importante política pública do Brasil está sob esse guarda-chuva da Seguridade Social e do seu orçamento. E nós, obviamente, temos que saudar esses 35 anos da Constituição e, em parte, lamentar que nenhum outro ato legal brasileiro foi tão emendado ao longo desse período. São 131 emendas apresentadas desde 1988, e além das emendas de revisão de 93. Então, os programas sociais, todo mundo, quem acompanha, e os nossos companheiros de mesa e quem nos assiste, que os programas sociais existem desde a antiguidade. Mas o modelo de welfare state nasceu somente na década de 1880, lá por inspiração e por acreditado, inclusive, a iniciativa ao diplomata estadista alemão Otto von Bismarck, né, na época conhecido como chanceler de ferro. E no Brasil nunca chegamos a estruturar, de fato, um estado do bem-estar social, apesar do Brasil desigual que nós temos.
E esse nosso orçamento da Seguridade Social, que chegou consolidado na Constituição de 88, ele, como nós estamos trazendo nessa publicação, ele se destina a segregar, dar visibilidade ao conjunto das contribuições de todos os cidadãos às áreas, às políticas públicas que muito mitigam a desigualdade social brasileira: saúde, previdência e assistência social. E nós sabemos que essa situação de desigualdade me parece que está entranhada na sociedade brasileira. Nós temos, por má distribuição de renda, por concentração dessa renda, pela má administração dos recursos, pela lógica do mercado num sistema capitalista, pela falta de investimento efetivo nas áreas sociais, em cultura, em assistência, pela falta de oportunidade de trabalho, nós temos inúmeros eventos, inúmeros fenômenos que caracterizam a desigualdade: a favelização, a insegurança alimentar, a falta de saneamento básico, o ensino de baixa qualidade, uma menor formação do povo brasileiro, que a base de tudo também é a educação, os índices de desemprego que estão sendo reduzidos, mas ainda tem muita gente subocupada ou emprego precário, a precariedade na saúde pública, por mais que nós tenhamos, no período de pandemia, evoluído muito e, graças ao Sistema Único de Saúde, não morreram muito mais do que as 705 mil pessoas que hoje nós pranteamos pela perda ao longo dessa pandemia da Covid. Nós continuamos com uma enorme desigualdade. Por quê? Porque temos ainda 30% da nossa população vivendo abaixo do nível da pobreza, com mais de quase 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. E isso não é privilégio das outras cidades. Aqui em Brasília, vemos em cada canto um acampado embaixo de uma árvore, além da capital federal ser aonde está a principal comunidade, ou a comunidade mais pobre, mais numerosa do Brasil, que é a Sol Nascente. Então, nós temos aí todo esse conjunto de questões e, além de tudo, temos mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todo dia. 70 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Tudo isso resultante do quê? De que nós não temos mais recursos num país pobre, em eterno país em desenvolvimento, para mitigar essa desigualdade. E daí nós entramos no que diz respeito à Seguridade Social. Seguridade Social, nós sabemos o papel estratégico da Previdência, muito bem estudado ao longo da CPI da Previdência, ao longo de todo o trabalho e o mandato do senador, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. E nós sabemos que hoje essa Previdência, que atende e paga religiosamente 38 milhões de brasileiros todo mês, que tem mais de 2 milhões de brasileiros na fila também, tá? Ela sustenta ao recurso distribuído para os seus beneficiários, para os seus aposentados e pensionistas e demais beneficiários, ela movimenta a economia de 60% dos municípios brasileiros, ao superar, como já comprovamos, o recurso recebido de outras fontes, como os fundos o FPM, FPS, essa coisa toda. Então, nós estamos perpetuando a desigualdade e o instrumento de mitigar essa desigualdade é a Seguridade Social. A Seguridade Social, com seus 3 programas, em que a assistência social, tá, atende. E o que é assistência social? A assistência social é um conjunto de ações, daí todo mundo só pensa no BPC, no Bolsa Família, mas tem um universo de programas que estão lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Além do Bolsa Família, a proteção e atenção integral à família como um todo, o atendimento especializado, o atendimento à população em situação de rua, a convivência e a abordagem social, a proteção das pessoas com deficiência, além de todas aquelas questões envolvendo o próprio BPC, que é o grande programa, no qual está inserido também os programas de atendimento, Bolsa Família, né? A carteira da pessoa idosa, a erradicação do trabalho infantil, e assim, isso é o que se chama assistência social. E, lógico, também envolvendo aquilo que nós temos lá, que é a nossa saúde. A saúde, que é o maior programa de atendimento
do mundo ocidental. Nós temos cerca de 90 milhões de pessoas atendidas pelo SUS. 90 milhões de pessoas atendidas pelo SUS, com um aperfeiçoamento. Se não houvesse o SUS, como nós dissemos, teríamos muito mais perdas nessa pandemia que ainda teima em nos abandonar, e não nos abandonar. E, acima de tudo, vemos uma preocupação. Nós temos sempre alguém tirando recursos desse nosso orçamento da Seguridade Social. Agora nós vemos na reforma tributária. Nós vemos há pouco um projeto que está aqui sendo debatido que envolve a desoneração da folha. Desoneração da folha que continua sendo concedida a 17 setores que comprovadamente não são aqueles que mantiveram a condição de empregabilidade depois que foi instituído o programa. Os 17 setores levaram entre 2013 e 2022 133 bilhões nos recursos desonerados. Ao mesmo tempo, nós temos, nesse projeto todo de debate sobre a desoneração, está se colocando o que nós chamamos, até num artigo publicado na imprensa, um jabuti. Estão querendo desonerar também todas as prefeituras da contribuição patronal. Isso, obviamente, que impacta num volume expressivo de recursos que chega perto de 19 bilhões de reais. Então, esse nosso documento que trazemos aqui atesta que só em 2022, como o senhor bem disse no início, foram 240 bilhões de reais destinados a outras áreas, desonerando outras áreas, mas, acima de tudo, retirando recursos da nossa Seguridade Social. Portanto, nós estamos enfrentando esse debate, trazendo essa informação para o Parlamento, trazendo para quem nos assiste pela TV Senado e, acima de tudo, contribuindo para aqueles que são os principais interessados, que cada vez mais tenhamos esse programa social que salva vidas, que mitiga a desigualdade, que dá comida para o pobre e, acima de tudo, permite que nós tenhamos mais dignidade. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que fez comentários sobre o livro e sobre a nossa Seguridade, né? Tão importante como é. Nós tínhamos marcado também para essa semana que passou um debate sobre a previdência e o atendimento humanitário. Mas, infelizmente, por problemas de alguns painelistas, tivemos que trocar a data. Mas faremos previdência e o atendimento humanitário. De imediato, Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado Federal. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem presencialmente pela TV Senado e pelos canais do Senado Federal na internet. Mais uma vez é uma honra, uma satisfação estar participando aqui de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, atendendo inclusive aqui um convite do presidente da Anfip, Wilson Romero, do senador Paulo Paim. E gostaria de inicialmente destacar a importância realmente desse trabalho que a Anfip vem fazendo já há um longo período de tempo. Como foi dito aqui, o comecinho dessa publicação foi lá no ano de 1989, mas que tem contado ao longo de todo esse tempo também com o concurso de especialistas de grande capacidade, como é o caso do Flávio Tonelli, que inclusive está aqui presente, e que tem nos inspirado, inclusive, né, ao longo de todo esse tempo, a buscar, a partir do exame acurado dos dados e dos números da Seguridade Social, a verdade. E essa verdade, frequentemente, ela é oculta, exatamente na perspectiva daquilo que interessa, particularmente sob a perspectiva de governos neoliberais, que é a redução do gasto social, que é a priorização da despesa financeira, enfim, que é a transferência de recursos públicos para o setor privado. O senador Paulo Paim, como constituinte e grande defensor do conceito de seguridade social que a nossa Constituição incorporou, vem lutando ao longo de todo esse tempo, né, não apenas na perspectiva da implementação efetiva do que a Constituição previu em termos de seguridade social, mas inclusive na preservação daquilo que é essencial.
Nesse período de tempo, enfrentamos aqui inúmeras tentativas, né, de reformas na Previdência Social, particularmente, e lá no iniciozinho já dos anos 90, pouco tempo depois da própria promulgação da sanção das leis de custeio e benefícios, já se começava a discutir reformas previdenciárias. Se nós examinarmos, inclusive, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como o emendão do presidente Collor, nela já estavam os germes de todas as medidas de destruição ou redução de direitos da Previdência Social e da Seguridade como um todo que ocorreram desde então. E nesse processo, a liderança e a atuação de parlamentares como o senador Paulo Paim, engajados e comprometidos com a defesa da Seguridade Social, foi fundamental. E o exemplo aqui dado, né, do trabalho que foi feito na CPI da Previdência, a qual eu tive, inclusive, a honra de auxiliar nos seus trabalhos, na elaboração do seu relatório final, foi um momento importante para que nós buscássemos, a partir de informações fornecidas com má vontade, é bem verdade, pelo próprio governo na época, né, nós tivemos a oportunidade de demonstrar no seu relatório final exatamente, né, o quanto era falacioso o debate sobre a falência da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil. Mas eu gostaria rapidamente aqui, aproveitando o tempo de 15 minutos, né, de fazer uma apresentação a respeito desse tema, de certa forma até destacando alguns aspectos do trabalho que hoje está sendo lançado, a Análise da Seguridade Social 2022, realizado pela Anfip. Inicialmente, essa questão realmente hoje é uma data comemorativa da maior importância. Nós estamos comemorando 35 anos da promulgação da nossa Constituição Cidadã, que foi um trabalho árduo de uma Assembleia Nacional Constituinte não exclusiva e, por isso mesmo, muito questionada, que acumulou os trabalhos de Constituinte com os trabalho de legislatura ordinária, né? Mas que produziu, apesar de todos os percalços e dificuldades, um texto, como bem disse o senador Paim, um texto moderno, né? Mas essa Constituição, que hoje completa 35 anos, é apenas a nossa terceira Constituição mais longeva. Na verdade, nós tivemos 2 Constituições antes dela que duraram mais tempo. Mas vejam, foi a Constituição do Império. Por definição, não era uma democracia. E, em segundo lugar, na República Velha, onde também estamos distantes de uma democracia. O que nós temos em termos de Constituição democrática, elaborada e produzida em contexto democrático, é, sem dúvida nenhuma, a Constituição mais longeva, né? Embora, né, essa longevidade deva ser olhada também sob uma perspectiva relativa, porque, na verdade, o que nós temos visto aí é um intenso processo de reforma constitucional. Apesar de ser uma Constituição do tipo rígido, né, como se diz no direito constitucional, ela já foi alterada por 137 emendas constitucionais, sendo que 6 emendas de revisão. E no campo específico da Seguridade Social, nós tivemos 3 reformas da Previdência, emendas 20, 41 e 103, e eu não falo aqui da emenda 47, porque na verdade ela foi uma tentativa de correção de exageros da reforma da emenda 41. Tivemos 2 emendas relevantíssimas para assistência social relacionadas ao Fundo de Combate à Pobreza e 4 emendas da maior importância relacionadas à saúde, especialmente as emendas 12 e 21, que criaram a CPMF com recursos vinculados à saúde, a emenda 29, que também tratou do financiamento da saúde, as emendas 51 e 120, tratando dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, e finalmente agora as 2 emendas 124 e 127, tratando do piso da enfermagem. Emendas importantíssimas na perspectiva, inclusive, da garantia de recursos e ampliação da própria cobertura dos serviços prestados. E tivemos leis importantíssimas aprovadas nesse período, né, que tentaram concretizar e concretizaram em grande medida aquilo que o Constituinte imaginou. Então, nós tivemos em 91 as leis de custeio e benefícios da Previdência Social, que implementaram direitos previstos constitucionalmente, a própria legislação que estruturou o Sistema Único de Saúde, né, o maior sistema de saúde pública do mundo, em termos de quantidade de pessoas atendidas. Temos a legislação do seguro-desemprego, a própria Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei do Bolsa Família, o Estatuto da Pessoa Idosa, de autoria do senador Paulo Paim, também o Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou seja, marcos normativos legais fundamentais para que nós pudéssemos chegar, pelo menos, a esse estado da arte que nós estamos hoje, onde nós temos um contingente muito expressivo de pessoas que são
recebedoras de benefícios diretos pecuniários da Seguridade Social, começando pelos benefícios de prestação continuada de idosos e deficientes, pessoas com deficiência, né, que somam aí quase 6 milhões de brasileiros, o Bolsa Família com uma cobertura de 21 milhões e 208 mil beneficiários, a renda mensal vitalícia ainda existe, mas em processo aí de extinção, ainda cobre quase 55 mil pessoas, o seguro-desemprego com previsão de cobertura de 527 mil pessoas no ano que vem, segundo o projeto de lei orçamentária encaminhado ao Congresso, o abono salarial, 26 milhões de pessoas, os aposentados do INSS, 22,7 milhões de pessoas, os beneficiários de pensão, que são 8,3 milhões, e, finalmente, o próprio Sistema Único de Saúde, que é universal e, como foi dito aqui, beneficia mais de 90 milhões de pessoas com atendimento médico, né? Mas que não cobre apenas atendimento médico, como também cobre todos os programas de vacinação, dos quais o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo, e a própria vigilância sanitária. Mas tudo isso custa muito caro, né? Particularmente para um país cuja economia não está assim tão pujante quanto deveria. E vejam ali, né, que nós tivemos um pico, e aí são dados do próprio documento do Estudo Análise da Seguridade Social 2022, nós tivemos um pico ali em 2020, em consequência da pandemia Covid-19, que obrigou a criação de benefícios emergenciais, que naquele momento ali foram mais de 326 milhões de reais. Mas olhando agora, no último ano, já um ano mais normal, entre aspas, né, apesar do represamento de benefícios, nós tivemos aí mais de 1 trilhão em benefícios totais da Seguridade Social, incluindo previdência, benefícios assistenciais e seguro-desemprego, né? Quando a gente examina a evolução e a composição dessas despesas, próximo, por favor, nós vemos ali a importância que ainda tem a despesa previdenciária no cômputo total das despesas da Seguridade Social, né? E com um aumento expressivo ali de benefícios assistenciais em 2020 e depois disso um crescimento decorrente das próprias políticas adotadas no âmbito do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, que consolidou um valor mais elevado de direito às pessoas em situação de pobreza extrema, né? E pobreza. Esses gastos públicos, quando a gente coloca na perspectiva de proteção social per capita, né, nós percebemos que, em relação aos nossos países aqui da América Latina e do Caribe, né, o Brasil é, de fato, o país que tem a maior proporção, o maior volume de gastos públicos per capita entre 2019 e 2020, né, considerando aí o dólar pela paridade do poder de compra, né, na medida em que nós temos realmente países aqui na América Latina que têm um nível de proteção social muitíssimo baixo, né? E mesmo quando a gente observa a evolução, a evolução desses gastos, né, dos gastos por setor, por exemplo, em relação aos gastos correntes com saúde em percentual do Produto Interno Bruto aqui na América Latina, né, nós ainda estamos em percentual do PIB, né, numa situação relativamente baixa. Nós não temos assim um gasto do tamanho que seria necessário para garantir uma cobertura de qualidade da nossa população. Houve uma ligeira melhora nos últimos anos em função, inclusive, aí, dos gastos derivados do enfrentamento da pandemia, mas vejam ali que nós não estamos tão melhor assim em termos de gastos em relação ao Produto Interno Bruto, né, do que nós estaríamos, do que estão outros países da América Latina. Quando a gente examina os países da OCDE, e ali o verdinho, né, o verdinho é o Brasil, a gente nota que nós estamos ali um pouco acima da média em termos de percentual de gastos com saúde em percentual do PIB, um pouco acima da média da OCDE, mas estamos ainda abaixo de outros países desenvolvidos, né? E quando olhamos o gasto em saúde per capita, próximo, por favor. Quando nós olhamos ali o gasto com saúde per capita, aí muda radicalmente a situação. E aí a gente vê que o nosso gasto com saúde per capita, e aí são dados de 2019, é muito inferior à média da OCDE e à dos seus países, né? E nós estamos, portanto, ali, né, um pouquinho melhor apenas do que um país aqui vizinho, que é a Colômbia, né? Ou seja, há um subfinanciamento muito grave, especialmente no campo da saúde pública, né? E essa questão, claro, nos leva à discussão das receitas da Seguridade Social, né? Receitas que são fundamentais para a garantia do seu custeio, né? Mas que são impactadas também pelas políticas fiscais do governo. E vejam ali, né, que nós temos aqui
um problema concreto, que é garantir o equilíbrio das contas públicas, mas que tem que ser equacionado, né, a partir da própria, próximo, por favor, a partir da própria arrecadação, né? E aqui, olhando especificamente do ponto de vista das renúncias fiscais, e esse é um dado crítico, né? Nós temos enfrentado essa discussão já há bastante tempo, a perspectiva para 2024 é de uma renúncia fiscal na Seguridade Social de mais de 250 bilhões de reais. São os chamados gastos tributários. É dinheiro que simplesmente não é arrecadado. Dinheiro de contribuições sociais vinculadas à Seguridade Social, contribuição social para o PIS/PASEP, sobre o lucro líquido, COFINS, e também a renúncia fiscal decorrente da desoneração da folha, que acaba, inclusive, de ser objeto aqui de deliberação do Congresso Nacional pela sua prorrogação e que está prevista para consumir quase 73 bilhões. É dinheiro que a Previdência deixa de arrecadar, é dinheiro que deixa de entrar na conta da Seguridade Social como receita vinculada, como receita própria das suas fontes de financiamento. Então, isso é um problema realmente muito grave, né? Porque o déficit da Previdência Social, o déficit da Seguridade Social tem sido usado como um argumento para justificar as suas reformas. E, no entanto, nós precisamos, na verdade, de ampliar esse financiamento, né? Superar o subfinanciamento da saúde, né? Garantir efetivamente o atendimento à população, particularmente no que se refere também à assistência social, por meio dos seus mecanismos de inclusão social e de transferência de renda, né? Na medida em que nós temos uma situação crítica no Brasil, que são salários muito baixos, concentração de renda absurda, pobreza e, lamentavelmente, fome. É um desafio que o atual governo está enfrentando de retirar novamente o Brasil do mapa da fome. E tudo isso num contexto em que desde 2016 nós temos visto aí a emergência de tentativas de constrangimento do crescimento da despesa pública. E vejam que nós tivemos a emenda 95, a emenda do teto de gastos, a emenda 109, tivemos agora a aprovação de uma lei complementar, a lei complementar 200, com um novo regime fiscal sustentável, que estabeleceu limites com base na despesa agora do ano de 2023, corrigido pelo IPCA, e um IPCA que pega um período de deflação do ano passado até agora junho desse ano, né? Um aumento real limitado a 2,5%, sendo que agora esse ano foi apenas de 1,7% de aumento real para 2024, o que dá aí um aumento de apenas 4,92% no teto de despesas. E as despesas da Seguridade Social estão sujeitas ao teto. Não estão excluídas, inclusive o piso da enfermagem, que havia sido excluído do teto de gastos pelas emendas constitucionais anteriores, né, foi incluído no teto de gastos a partir da lei complementar número 200. Ou seja, tudo isso causa um enorme problema para o equilíbrio das contas públicas, porque as despesas não poderão crescer mesmo que as receitas aumentem. E temos o problema, finalmente, dos juros da dívida pública, da própria desoneração da folha e uma reforma tributária em discussão que extingue tributos vinculados à Seguridade Social, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS. Como que isso vai se dar em termos de efeitos futuros, ainda é uma questão a ser respondida. E, finalmente, né, a Anfip coloca com extrema propriedade, né, esse aspecto, né, de que, com os benefícios da Seguridade Social, uma parcela importante dos tributos é devolvida diretamente às pessoas, redistribuindo renda e diminuindo a carga tributária efetiva. Ou seja, é um mecanismo fundamental, né, para a promoção social, para o desenvolvimento social. E aí, né, finalmente, conclui, somente um cego discurso de austeridade fiscal pode responsabilizar a elevação das despesas, direitos e serviços públicos financiados no Programa da Seguridade Social pelos problemas que passa o país. Então, mais uma vez, parabenizo a Anfip e o senador Paulo Paim pela realização dessa audiência pública, que nos propicia ouvir diretamente dos seus autores, né, o quanto esse trabalho traz novamente de elementos para reforçar a nossa posição nesse debate. Muito obrigado. Muito bem, Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado Federal, que fez uma síntese de todo o material que se encontra no livro, com muita competência, como sempre, e realmente nos ajudou muito na CPI da Previdência. Vamos em frente. Edson Guilherme Haupt, presidente do Movimento Nacional dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, MOSAP. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
para participar desta reunião. Convite este assinado pelo presidente desta comissão, senador Paulo Paim, conhecido já de minha parte, desde 1986, que conhecia o nome do Paulo Paim, mas não conhecia a pessoa pessoalmente dele. E de lá até hoje, nós, em qualquer momento de dia ou de noite que a gente queira, a gente vai encontrar o senador Paulo Paim, sempre brigando, lutando e defendendo a dignidade da pessoa humana desse país. Então, nós, na qualidade de presidente do Instituto MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, queremos aí, nesse dia em que se comemora o 35º aniversário da Constituição Cidadã, da qual ele foi também um dos autores, e, aliás, brilhante autor e trabalhador na elaboração da Constituição, né? Nós transmitimos os cumprimentos e os agradecimentos ao senador Paulo Paim por essa trajetória tão brilhante, tão feliz e tão dedicada a todo o povo brasileiro, em especial os trabalhadores do Brasil. E aí incluo também os servidores públicos, também somos trabalhadores, que sempre foi tema e motivo também de atuação do senador Paulo Paim. Então, muito obrigado. E quero também enaltecer e agradecer à Anfip por mais esta publicação, das muitas que já nós tivemos oportunidade de acompanhar e ler, a análise da Seguridade Social do ano 2022. Eu confesso que eu não li ainda, porque eu recebi hoje de manhã, né, agora aqui. Mas pelas anteriores nós sabemos, e pelas exposições que já foram feitas aqui, tanto pelo presidente Wilson Romero, quanto pelo doutor Luiz Alberto dos Santos, é muito importante, muito interessante, e acho que todos nós brasileiros, quem está interessado em defender e trabalhar sobre a dignidade da pessoa humana, essa publicação e as suas análises são muito importantes e deveriam fazer parte das nossas preocupações e também lê-las. E eu lembro aqui também que seria oportuno, juntamente com a análise da Seguridade Social, de vez em quando dar uma lida na publicação do relatório final da Comissão Mista Parlamentar da Previdência, que lá está dito também que tudo aquilo que se brigava, que se dizia, imprensa e pessoas, enfim, quem estava vinculado em defesa de caixa, de dinheiro, etc., deveríamos nós ler de vez em quando aquele trabalho, comissão mista, esta presidida pelo também senador Paulo Paim, e lá consta também que não há déficit. E se às vezes falta dinheiro é por outras razões, mas não porque o povo brasileiro, ou então o servidor público e o próprio trabalhador brasileiro não tenha contribuído. Nós já contribuímos. E nós, particularmente, dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, também os ativos, né, que contribuímos para a nossa seguridade, vamos dizer assim, a nossa Seguridade Social, que é o PSSS, né, a nossa contribuição,
enquanto ativos, a gente está contribuindo, nós contribuímos. E depois, infelizmente, em 2003, com a emenda 41, nós, servidores públicos, ainda fomos brindados pela reforma da Previdência de 2003, a termos que contribuir para a nossa para a Previdência Social. E o objetivo de contribuição é sempre esperar um benefício futuro, né? Mas, nesse caso, infelizmente, nós não temos benefício nenhum e nem sabemos onde é que esse dinheiro foi gasto. E nem quem gasta esse dinheiro também. Só sabemos que o dinheiro vai para o Tesouro Nacional e aí lá se esvai em todos os programas, enfim, é gasto de uma forma que não para o servidor público que se aposenta. E nessa linha também nós temos, ainda, nesse ano, os aposentados e pensionistas, através do nosso movimento, através das entidades que compõem o Instituto Mosap, resolvemos intensificar de novo aqui no Congresso Nacional a tentativa da extinção dessa contribuição. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional essa cobrança. Nós sabemos que na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, na OEA, também rejeitou as nossas petições. Nossas, porque o Mosap tinha uma, mas tinham outras entidades também, mais outras 3, também com petições naquele organismo internacional, sul-americano, americano, das nossas Américas. E mesmo sabendo da dificuldade aqui no Congresso Nacional, que a gente vai encontrar, mas nós decidimos a intensificar a luta através de apresentação agora de um documento que foi elaborado com muita maestria, com muitos dados, com provas, de que nós deixando de contribuir, a Previdência não vai quebrar e nem também o Brasil vai quebrar jamais. E essa contribuição previdenciária que nós entendemos, eu particularmente sempre digo que continuo achando que é inconstitucional, em face do artigo 60, parágrafo 4º, item 4º da Constituição Federal, que fala ali diz que das garantias individuais. E essa a nossa situação de direitos adquiridos, lá aí do artigo 5º, item 36, lá, que também foi desrespeitado pelo próprio Supremo Tribunal, no nosso entendimento, mas nós agora queremos novamente brigar aqui no Congresso para extinguir essa contribuição. E, para isso, nós programamos um encontro nacional na Câmara dos Deputados no dia 25 de outubro. E nesse dia a gente vai lançar e expedir e tornar público esse documento para chegar para todos os parlamentares aqui, deputados e também senadores, dizer que esta contribuição que nós aposentados e pensionistas, que nós já somos uma categoria em extinção praticamente, né? Nós temos 1 milhão mais ou menos de servidores aposentados e pensionistas. E 1 milhão dentro do orçamento de trilhões da República não significa nada. Então, mas nós temos que provar para os parlamentares que, se nós deixar de contribuir para a Previdência, não vai quebrar o Brasil. E de mais a mais, aquilo que nós deixarmos de contribuir para a Previdência, essa importância ela vai na base também do imposto de renda. Então, o governo
arrecada ainda via imposto de renda. E ainda mais nós estamos oferecendo, fazendo de uma forma gradual, não direta, não de uma vez só. E estamos propondo até uma proposta nova de emenda à Constituição, a PEC 555, que nós temos que apresentar essa nova proposta em face da emenda 103, não é? E com a possibilidade, uma vez ela entrando no sistema legislativo lá da Câmara dos Deputados, ela seja apensada a PEC 555, que já discutiu a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão Especial. Então, nós entendemos que se o presidente usar o mesmo critério que já tem usado em outras matérias, que diz que matérias correlatas que já foram discutidas nas comissões podem integrar uma nova proposta. Esse é o nosso intento de reiniciarmos de novo essa luta lá na Câmara dos Deputados e posteriormente aqui no Senado Federal. Bom, eu quero apenas agradecer à comissão, agradecer à Anfip por tudo que ela representa através do seu trabalho, através das suas publicações. Quero também já aqui publicamente agradecer o trabalho que foi elaborado pelo Dr. Luiz Alberto dos Santos, que é um consultor legislativo aqui do Senado Federal, que conhece muito bem essa casa, conhece a outra casa, enfim, sabe como andar aqui dentro, e nós certamente vamos aproveitar e caminhar pelos ensinamentos e pelas indicações que ele nos oferece através do seu trabalho, que nós vamos publicizar logo mais no dia 25 em diante. Então, e os aposentados e pensionistas também estão inseridos nessas análises que nós já ouvimos, tanto do Wilson Romero quanto do próprio Dr. Luiz Alberto. E vamos aproveitar tudo isto para nos encorajarmos, principalmente os aposentados e pensionistas, nós do serviço público e também irmanados com a COBAP, com os trabalhadores do regime geral. E esse nosso encontro está sendo conduzido pela Frente Parlamentar em Defesa do Aposentado e Pensionista, cujo coordenador é o deputado Kleber Verde, e com cerca de 200 parlamentares compondo esta frente, juntamente com a frente do parlamentar mista do serviço público e juntamente também com a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Pública. Então, parabenizo a comissão e concito a todos os aposentados e pensionistas que não fiquemos aposentados em casa. Vamos trabalhar pela nossa própria dignidade, vamos nos engajar nos trabalhos também aqui no Congresso Nacional e nos estados, para que tenhamos sucesso também mais nessa tentativa. E, no mais, parabéns à comissão e um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito bem. Edson Guilherme Albert, presidente do Movimento Nacional dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, Instituto Mozap, que falou no todo da Seguridade, mas enfatizou a questão das contribuições dos aposentados e pensionistas. E apontou que já existe uma nova PEC que vai somar uma que já está tramitando e trata desse tema. Por favor, secretário-geral da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Idosos, COBAP, dizer que o Varley me mandou um recado aqui agora, porque na outra reunião que tu teve eu disse que talvez eu ia conseguir, depende dos meus exames médicos, que eu baixo o hospital no dia da criança e devo sair na segunda. Até lá eu vou ver o que vai dar. Felizmente, eu diria, espero que tudo dê certo. Né? Eu ia dizer, infelizmente, eu espero que tudo dê certo. Espero que tudo dê certo
Alguns probleminha tem, mas vamos resolver com calma. Agora, Luiz Egnani, o Barley pediu muito para que eu estivesse lá. Qual é o dia mesmo? Ele mandou um... 22 a 26. Isso, de este mês, no Costão do Santinho. Que é o congresso de vocês. Nacional da COBAP. Tem 1.300 inscritos. É contigo já, pode ir tocando. Pode anunciar aí o congresso. Bom dia a todos. Bom dia, cumprimentando aqui o nosso grande senador Paulo Paim, a segunda vez essa semana que a gente está junto, né, senador? Segunda-feira, teve audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, em homenagem aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Foi muito bom. 3 mesas com muitos participantes, online também, né, que contribuíram muito aí para homenagear esta grande lei aí que é o Estatuto da Pessoa Idosa. E cumprimentar aqui também o nosso companheiro, o Romero, da Anfip, agradecendo o convite do Romero e do Paulo Paim, o Luiz Alberto, e também parabenizar o nosso companheiro Edson Mozap aqui, companheiro de muitos anos aí junto na luta com a gente, com a COBAP, e pela bela apresentação de vocês. E comemorando aí os 35 anos da Constituinte, né, a gente percebe que o Brasil, em questão de direitos humanos, ele é muito novo ainda. Nós tivemos em 1948, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No contexto da Segunda Guerra Mundial, né, com as 2 bombas em 2 cidades japonesas, e a gente sabe as consequências dessas guerras, né, e a desumanidade. Então, houve a necessidade do lançamento dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, em 88, a Constituição Cidadã, que o nosso grande senador foi constituinte, com o Lula também, Ulisses Guimarães e outros que o senador já citou aqui o nome, que são poucos que restam ainda hoje, né? Infelizmente. E tivemos também, em 2003, então este ano a gente comemora os 38 anos da Constituição Cidadã e os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa também, que é uma oportunidade para a gente refletir, né, a história desses movimentos que alavancaram aí e construíram essas leis. Mas nós sabemos que, infelizmente, né, as leis, a Constituinte, quantas vezes houve reformas e para prejudicar os trabalhadores e aposentados pensionistas. Vimos aí a reforma trabalhista, infelizmente, que acabou com os direitos trabalhistas, conquistado há longos anos, aí até no sangue, na luta. Né, a questão do Estatuto da Pessoa Idosa também, que foi fruto de trabalho coletivo com várias organizações que construíram essa lei maravilhosa, que tem o senador Paulo Paim como autor, né? O senador Paulo Paim é autor de vários estatutos. Eu sempre falo, é o senador do povo brasileiro, é o senador da criança, o adolescente, e todos os ciclos de vida. Criança, adolescente, jovens, né? Mulheres, negros, gays, tudo, né? O LGBTQI+, índios, todos. Então, senador, você não faz ideia da importância e do valor que você tem para o povo brasileiro, com a sua contribuição, com a sua luta, com o seu compromisso com os menos favorecidos, né? E você é fundamental. A Anfip, que nos brinda aí sempre com esses dados maravilhosos aí, que esmiuça o estudo ainda da Previdência e que oferece para os movimentos sociais, até para essas casas, Senado e Câmara também, né? Esses dados reais, dados concretos,
né, e explicando, né, todo o financiamento da Previdência e a destinação desses recursos. Nós vimos na CPI da Previdência, né, organizada e dirigida aí pelo nosso senador Paulo Paim, onde mostrou que a Previdência não é deficitária. É deficitária quando coloca aí essas renúncias, desvios de verbas da Previdência para as outras áreas e não aplica onde deveria ser aplicado aí para os beneficiários. E o Anfip, a Cobap, utiliza muito, viu, Romero? As análises da Anfip sobre a Previdência nos nossos movimentos. Lá em Santa Catarina, onde eu moro, né, morei muitos anos em São Paulo, aposentei e fui embora para Santa Catarina, minha terra. A maioria das cidades são cidades pequenas, até 50 mil habitantes. E a maioria das cidades sobrevive por conta dos benefícios pagos pela Previdência Social, que supera o FPM, Fundo de Participação Municipal, e o próprio orçamento da cidade. Lá na Cobap, agora, voltaram para uma cidadezinha do interior de São Paulo, o prefeito e o vice estavam lá na Cobap, alojados na Cobap, uma cidadezinha pequena, 5 mil habitantes no interior de São Paulo. Ele falou que o único emprego que tem lá é a prefeitura e os benefícios pagos pela Previdência, e é o que gira a cidadezinha. Não tem uma indústria, não tem nada. É só a prefeitura e o que é pago pela Previdência. E nós tivemos esses ataques, infelizmente, contra os aposentados, principalmente pensionistas. Ontem, senador, eu participei lá da CIDOSO, fui lá na Comissão de Direito da Pessoa Idosa, no CIDOSO, tinha uma audiência lá também. Aí eu fui, antes de eu ir, recebi um telefonema na Cobap de uma pensionista, aqui de Brasília. Pensionista é de Sobradinho. Ela tem hoje 47 anos de idade e na época que o esposo morreu, ele aposentou-se com 65 anos de idade e 37 anos de contribuição. Portanto, tinha que ter 40 anos de contribuição para receber integral a aposentadoria. Ele trabalhava no Ministério da Economia e era analista de sistema. Ganhava em torno de R$13 mil. Aí, com a aposentadoria, ele recebeu R$5 mil de benefício. Eu acho que por causa daqueles benefícios que não incorpora, né, na aposentadoria, e ela tem uma filha de 14 anos. E ela combinou com o esposo que ela não precisava trabalhar fora. E ela não se preparou para o mercado de trabalho, não estudou também, e levava uma vida tranquila, razoável, né? Imagina, R$13 mil, e agora com R$5 mil e com a reforma da Previdência, que reduziu para 60%, não é 100%, 60% pensionista, ela recebe R$3 mil e é dividido entre ela e o da filha. O da filha ela não mexe, porque é uma segurança que ela já tentou suicídio, está com depressão, a filha passa pelo CAPES, né, porque tem problema também de depressão, então está um inferno a vida, né, dessa mãe e filha, porque tinha uma vida mais ou menos, de repente cai desse jeito para R$1.500, de 13 mil, né? Ela falou que está desesperada, pedindo socorro para todo mundo, para a gente aí. Infelizmente, ela teve que se prostituir para sobreviver. Ela falou, estou doente e tal. Nossa, é terrível a situação dela, ela falando. Então, isso é um exemplo para dizer da reforma da Previdência que houve em 2019, que reduziu para 60%.
E se a pessoa tem um outro benefício, o doutor Diego, aqui que é especialista nisso, né, que nos ajuda muito também, sabe que vai receber só uma porcentagem mínima. Acima de 4 salários mínimos, apenas 10%. Pode optar pelo melhor benefício, mas o segundo tem aquela regra lá de 1 a 2 salário mínimo, 60%, de 2 a 3, 40%, 3 a 4, 20%, e acima de 4, apenas 10%. Então, quanto mais ganha, quanto maior benefício, menos ganha. Então, é uma bandeira, senador Paulo Paim, que nós vamos estar abraçando agora, viu, Edson? Mozap também e outras entidades, nós temos que nos organizar e pressionar, porque até o próprio presidente Lula, durante a campanha, ele criticou esta reforma, falando que é injusto. Os dois contribuem a vida toda. Aí um falece, o outro vai ficar só com 60%. E a CPI da Previdência também, de 2017, provando que a Previdência não é deficitária, nós vamos estar trabalhando ela também, nós vamos levar no nosso Congresso, Constituição do Santinho, o Varley falou, mais de 1.000 exemplares daquela cartilha da CPI da Previdência. Nós vamos ter que partir para a ofensiva antes que venha mais ideias de uma outra reforma da Previdência, como sempre fazem. O país, o Brasil, a 10ª economia mundial, né, e o 8º país mais desigual do mundo. Maior produtor de alimento do mundo e as pessoas passando fome, né? É uma sacanagem a concentração de renda, né? E ninguém faz nada para mudar isso. É uma reforma tributária, né? Com a taxação das grandes fortunas. Onde é que está? Nós temos que fazer isso acontecer para distribuir renda. Aí se fala aí para melhorar o orçamento e tal, e o que fizeram o governo anterior, só retirava das áreas sociais, aí da saúde, da educação, da cultura, de tudo, né? Para engordar o latifúndio, o agronegócio, os banqueiros e os grandes, os poderosos, e retirando e ferrando com os trabalhadores e aposentados. Nós não podemos continuar dessa maneira. Nós temos que nos indignar, nos organizar, nos mobilizar e mudar esse quadro. E transformar essa realidade injusta, né, fazer com que os ganham muito contribuam mais aí nos impostos e tudo para a distribuição de renda. Se não fizer isso, como é que vai distribuir? Vai tirar de onde? Né? Então, é um país injusto, país tão rico e com esta contradição danada aí, né? Muita concentração de renda, maior produtor de alimento, pessoas passando fome, né? E nós temos que mudar essa situação. E nós vamos, no nosso Congresso, senador, você é a pessoa mais esperada lá por nós, Deus vai abençoar, vai te dar bastante força, coragem, saúde, para você ainda continuar junto com a gente aí durante muitos anos. Viu? O povo brasileiro, os trabalhadores aposentados, crianças, adolescentes, negros, índios, quilombolas, precisam muito de você, viu? Precisa muito. Então, um abraço a todos e um bom dia a todos. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz Agnani, pelas considerações em relação ao nosso trabalho e também a questão da saúde. Mas isso é o ciclo da vida, né? Vamos todos trabalhar e torcer para que... acreditar na ciência, né? E que avançaremos. Luiz Agnani, muito obrigado. Se eu puder, eu estarei lá em Santa Catarina, no congresso de vocês. Luiz Agnani, secretário-geral da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos COBAP, que deu exemplos aqui muito direto, né, da situação de uma senhora e da filha dela também, na situação que se encontra. Eu vou convidar os senhores que estão nessa primeira mesa que voltem para a primeira fila do plenário e vamos chamar de imediato a segunda mesa. Fazemos
Isso, fizemos uma foto aqui no encerramento aqui. Diego Monteiro Cheruli, advogado, professor especialista em Direito Previdenciário, vice-presidente do IBDP e presidente do IBD-Prev. Seja bem-vindo, Diego, que também esteve conosco na Constituinte. Flávio Tonelli Vaz, assessor técnico da Câmara dos Deputados, também colaborou muito na CPI da Previdência. Seja bem-vindo, Flávio Tonelli. E Clécio Freitas, vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a nossa querida Anfip. Me pediu aqui o Romero que eu iniciasse pelo Flávio Tonelli Vaz, assessor técnico da Câmara dos Deputados, que trabalhou muito na construção desse livro e também na CPI da Previdência. Você foi escolhido para iniciar essa mesa, viu? Não, mas ele atrapalhou. Contigo. Bom dia a todos e todas, a todos que nos ouvem pela internet. Cumprimento a todos na figura do senador Paulo Paim. Ele esqueceu de dizer que dos parlamentares que remanescem, né, ele é um dos poucos senadores, na época deputado, que também foi constituinte nota 10 pelo DIAP. Né? Então, essa era uma marca dessa longevidade. Já está presente o senhor Edmilson Gomes da Silva, representante da Federação de Aposentados e Pensionistas do DF. Peço a ele que venha à mesa, por favor. Volta a palavra para você, Flávio. Muito bem. Esse trabalho que a Anfip apresenta hoje, né, é um trabalho que já tem quase um quarto de século. Né? Então, ele acompanhou boa parte do período pós-constituinte. Antes, ele era uma publicação que chamava O Salário Mínimo e a Previdência Social, né? Que também teve várias edições onde a gente fazia um subsídio, tentava fazer um subsídio para a política de reajuste do salário mínimo, né? Que não havia ainda política de reajuste real, era sempre uma briga homérica para que o salário mínimo, no começo dos anos 90, tivesse os reajustes que deveria ter. O ano de 2022, esse é o que a gente conseguiu apurar. Primeiro, ele é marcado por um processo muito ruim de desmonte do conjunto das políticas públicas, né? Um processo de desmonte que passa pela regra do teto de gastos, 6º ano consecutivo da aplicação da regra de gastos, mas ações deliberadas pela desconstrução das políticas públicas. Às vezes a gente acha que está desconstruindo apenas as políticas, mas não, é um processo muito mais gravoso, né? Que consegue destruir, inclusive, os instrumentos sociais de controle das políticas públicas e os instrumentos de aferição do resultado das políticas públicas. Né? Então, é um processo onde os dados simplesmente somem, né? Perdem e é muito mais difícil você apurar qual é o resultado da aplicação dos gastos públicos, que sempre foi o processo de legitimação do orçamento da Seguridade Social, é ver quanto que ele transformou na vida das pessoas. Né? Esses dados foram muito ruins esses últimos 4 anos e no ano passado e no começo desse ano foram muito difíceis de serem apurados esse conjunto de informações. Né? Também marcaram o ano de 22 a continuidade da Covid, né? Porque ela permaneceu, para vocês terem uma ideia, embora o governo tenha apostado no discurso de fim da Covid, no ano passado nós tivemos quase o mesmo número de infecções de Covid que em 21, né? Que foi muito maior que 22. Então, é claro que as consequências foram menores, porque a população estava vacinada, mas a infecção da Covid não se extinguiu por decreto. Né? Tivemos também um grande problema no rebaixamento da renda dos salários das pessoas que trabalham
e depois os dados vão mostrar também um grande rebaixamento efetivo da remuneração das famílias com o aumento da inflação de alimentos e transporte. Né? Tudo isso fez o Brasil voltar ao mapa da fome. Menos empregos, piores empregos, né? E muitas pressões inflacionárias sobre o custo básico das pessoas e a insegurança alimentar voltou-se de maneira muito assustadora ao final de 2021. Esse ano só não foi, 22, só não foi pior porque era um ano eleitoral e nós sabemos que todo o Estado foi colocado à disposição de um projeto de reeleição e nós tivemos 2 emendas constitucionais aprovadas no final de 2021, né? Uma que mudou o teto de gasto para 22, que permitiu um gasto a mais, e uma outra, uma feliz emenda que transformou o direito à assistência social como um direito fundamental. Então, essa questão é uma questão importante que permitiu com que se pudesse gastar mais na assistência social, né? A segunda medida, a terceira medida constitucional que foi adotada aí já ao longo do ano de 22, foi a emenda constitucional 113, né? A emenda constitucional adotada às vésperas já do processo eleitoral, que permitiu também uma expansão de alguns gastos sociais, e isso foi também importante para que o orçamento da Seguridade tivesse um pouco mais de recursos, né? Esse é uma questão importante porque, só para vocês terem uma ideia do que a gente... Só de 6 anos do teto de gastos, as despesas públicas caíram de 19,9% do PIB para 17% do PIB. Isso foi um grande enxugamento desse conjunto, e isso foi, como já se dizia em 2016, na aprovação do teto de gastos, esse teto de gastos é o pai de todas as reformas, né? Foi o pai da reforma da Previdência, o pai da reforma, né, de toda dessa reconstrução da alocação dos recursos públicos. Eu não vou citar aqui o conjunto muito grande de informações, mas acho que vale a pena apenas chamar o ponto para algumas questões que pode motivar as pessoas a procurar as informações na publicação. Mas, no fundamental, a gente viveu 22, praticamente quase uma década, até 22, de baixo crescimento econômico, né? Então, foi quase uma década de estagnação, né? Que começa em 15, né? Praticamente em 15, e vai até 22, com redução do trabalho e com o efeito muito grande da precarização do trabalho. Eu queria só, Paim, chamar a atenção e gastar um tempo para dizer o seguinte. Primeiro, nós estamos vivendo um problema estrutural no Brasil, que é uma grande redução acumulada da renda do trabalho, né? Então, a renda per capita do trabalho, a renda das famílias e a renda dos provedores das famílias tem caído absurdamente. E esse é um efeito mundial, né? Só para vocês terem uma ideia, o último relatório sobre pobreza da Inglaterra aponta que 1/3 dos trabalhadores ocupados estão na faixa da pobreza, né? Então, assim, é uma coisa absurda, assim, de você pensar que a pobreza não é mais uma característica só do emprego informal. No emprego formal, você tem um grande problema, seja por causa do que na Inglaterra se chama contrato 0 horas, mas aqui a gente chama de contrato intermitente. A pessoa tem emprego formal, mas não há qualquer garantia de remuneração para esse emprego, né? Não há garantia de remuneração para a renda das famílias, né? Então, em 2022, nós tivemos o trabalhador ocupado com carteira assinada, né, teve a menor remuneração média desde 2013. Né? Então, para a gente poder ver como é que você vai, mesmo com carteira assinada, nós não estamos falando do MEI, não estamos falando do conjunto de outras ocupações que, longe de representar qualquer autonomia, significam uma escravidão moderna, mas em muitos casos. Mas o trabalhador com carteira assinada receberam muito menos do que o menor número da série histórica do novo CAGED, né? Então, só para a gente poder ter, do novo PNAD, né? Então, para a gente poder ver que é uma situação muito delicada, muito ruim, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo nesse processo
que esse governo desenvolve e desenvolver um melhor país, né? Um país mais justo, mais fácil de resolver, né? Eu vou pular aqui um monte de dados. Queria lembrar que não só a gente está vivendo um aumento das desonerações, como particularmente para a Previdência, a desoneração da folha não é mais compensada pelo Tesouro Nacional. Então, desde o governo, uma medida provisória no governo Bolsonaro, a desoneração da folha, que era compensada para a Previdência, né, não é mais compensada, né? E ano passado nós tivemos grandes desonerações, né? Só para vocês terem uma ideia, só as desonerações da Seguridade Social passaram de 188 bilhões para 242 bilhões, né? Quase 60 bilhões, quase um terço a mais num único ano, puxadas basicamente pela desoneração de combustíveis, né? Que era uma forma que você desonera os combustíveis para manter o lucro dos acionistas que exploravam o petróleo, né? Então, acho que é uma situação complicada. Eu vou pular essa parte porque eu acho que é importante fixar pelo menos alguns minutinhos nesse final aqui, que acho que é o tema que merece mais destaque, né? Os responsáveis, as pessoas que são responsáveis pela família, né, pelos dados da PNAD, só para vocês terem uma ideia, entre 2014 e 2022, a renda dessas pessoas que são responsáveis pelas famílias caiu 11% em termos reais. Então, é um número impressionante, que eu considero. E mesmo depois da pandemia, caiu 8%. Né? Então, é um número que, quando o arrimo de família, né, ele ganha menos, você promove outros rearranjos na família, que as pessoas começam a trabalhar antes de acabar de estudar, né? Então, você começa a trazer outras consequências que não só a miséria naquele momento, como também você rouba perspectivas, né, das pessoas que têm que largar o mercado, entrar prematuramente no mercado de trabalho, né? E, por fim, eu queria chamar a atenção que esse é um efeito que as pessoas estão menosprezando. Inclusive, aproveitar aqui o pessoal do IDP, né? Nós só temos 3 anos da reforma da Previdência, né? Particularmente, 4 anos. Foi o primeiro ano de efeito é 19, né? E é impressionante quando você considera o efeito combinado da grande fila, que é um modelo de você gastar menos, né? Então, você faz a fila porque ele é fiscalmente bom, porque quanto menos você recebe, né, menos benefício você distribui. O que é mais impressionante é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, benefício por tempo de contribuição, nós, na média, entre 14 e 18, foram 390 mil novas concessões. Em 2022, esse número caiu 30%, né? 27,8%. Caiu para 307. Isso é o quê? O conjunto grande da precarização, que vai diminuindo o número a efetividade disso, né? Porque a tempo de contribuição ficou mais difícil de fazer, né? Como também as novas regras mais draconianas, né? Chama atenção, até para vocês terem uma ideia, a aposentadoria por invalidez caiu 35% o número, porque as novas regras também são mais draconianas ainda. Que pareceu a simples palavra, né? Incapacidade para a pessoa se manter naquela ocupação e incapacidade genérica para o trabalho, isso foi um grande impeditivo para as pessoas conquistarem esse benefício, caiu 34%. E, pasmem vocês, até durante todo o período de Covid, o registro das concessões do auxílio-doença é menor que o período anterior. Então, nós sequer no período da Covid conseguimos sequer reconhecer que os trabalhadores estavam com Covid para fins do benefício de auxílio-doença, né? Não só o valor da quantidade, mas também a qualidade dos benefícios, né? O valor dos benefícios concedidos de aposentadorias caiu 14% depois da reforma.
A aposentadoria por invalidez, que ficou mais draconiana, porque as regras são mais draconianas, muito mais draconianas que o anterior, caíram 22%. E a aposentadoria por tempo de contribuição, o valor médio caiu 11%. Né? Então, esses são os efeitos em pouquíssimo tempo, porque ainda tem... só se chama a atenção que nós ainda vivemos um período de transição, onde as regras permanentes não estavam sendo aplicadas. Mesmo assim, todo esse conjunto. E aí, Paim, uma questão fundamental que eu acho, senador Paim, que nós temos que abordar é a grande concentração que está ocorrendo dos benefícios da Previdência Social ao salário mínimo. Né? Então, a parcela que excede o salário mínimo dos benefícios da Previdência foi diminuída nesse período aí de 19 a 22 em 28%. Né? Então, os benefícios estão todos achatados. Não sei se o senhor lembra, ainda na década de pouco depois, a primeira estava no emendão, praticamente, mas era a lógica daquele processo. Havia uma pauta da Previdência reduzir para 3 salários mínimos, a Previdência Pública, né? Concentrar em 3 salários mínimos. Nós estamos muito rapidamente se aproximando dessa agenda, né? Por outros efeitos. Aposentadorias, na média, foi 36%, a parcela excedente do salário mínimo, e a aposentadoria por invalidez, a queda foi de 62%, ou seja, quase todos os benefícios concedidos já estão caindo para o salário mínimo. E a aposentadoria por tempo de contribuição, 18%. E aqui, como o benefício concedido, só para concluir, Pai, não consegue medir o efeito das restrições de acumulação de benefícios, porque ele é concedido por um valor, mas a pessoa recebe menos. E eu ainda não achei nenhum dado que permita dizer que fulano de tal recebeu o benefício X, mas ele vai receber menos, principalmente nas pensões, né, porque ele não pode acumular. Então, nem esse dado a gente tem, mas esse é outro efeito perverso dessa reforma, que foi isso. Eu só queria agradecer o convite, né, que eu acho que é fundamental que a gente consiga reconstruir esse espaço da seguridade, né? E isso passa por uma visão que a gente tenta, que vai ter uma luta interna. A Constituinte, ela estabeleceu gastos mínimos para determinadas áreas sociais. O que nós vivemos durante o período do teto foi gastos máximos para as áreas sociais. Então, essa é a inversão completa do modelo da Seguridade Social, e é importante ressaltar isso na data de aniversário da Constituição, para que a gente possa lutar contra essa lógica perversa, financista, que dominou esse período. Muito bem. Flávio Tonelli Vaz, professor técnico da Câmara de Deputados, que mostrou o arroxo, né, salarial nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Teve um caso aí que caiu 68%, né? Um desses que você mostrou. E cada vez mais todos se aproximam do salário mínimo, lamentavelmente. Se o salário mínimo sobe a inflação mais PIB e o salário dos aposentados não sobe, só acompanha a inflação, aí vai arrochando, principalmente nesses últimos 6 anos que passaram, né? Muito bem, vamos agora para o senhor Diego Monteiro Cheruli, advogado, professor especialista em Direito Previdenciário, vice-presidente do IBDP e presidente do IBDPrev, que nos ajudou muito também na CPI da Previdência e no longo aqui dos nossos mandatos também com as suas contribuições. É com você, doutor Diego. Obrigado, senador. Um bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço a comissão pelo convite, agradeço a Anfip por ter indicado meu nome a participar desse evento. Senador, agradeço o senhor especialmente, faz tempo que não nos vemos aqui, mas o senhor é uma pessoa importante na minha vida, saiba disso, na minha vida profissional em especial. Tá? O senhor, com certeza, desde o início que eu comecei a atuar aqui, o senhor valorizou, me reconheceu e, graças a Deus, hoje eu sou um profissional diferente por tudo que o senhor me permitiu passar. Também ao João Pimenta, presidente da FAP, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e quase uma relação de pai e filho. Muito obrigado, então, pelo convite. Vamos falar um pouco agora sobre essa análise da Seguridade Social, né? E eu dei uma lida, Romero, né? Agradeço você de novo aí pelo convite. Eu li o arquivo, né? E sempre me impressiono pela
qualidade do material que a Anfip produz, pela atenção que a Anfip tem em trazer para a sociedade uma coisa que nem era de obrigação, que é um custo que os auditores fiscais da Receita têm para manter este estudo e divulgar para a sociedade como e quanto e a quantas está a nossa Seguridade Social, né? E pelo que nós vemos aqui, também pelos discursos e por tudo que a gente sempre tem passado em torno da reforma, senador, eu tenho pregado sempre que nós temos que nos basear pela verdade, e esse livro traz a verdade. Infelizmente, a verdade é que o nosso sistema, do ponto de vista financeiro e atuarial, ele está em déficit. É inegável. Ele está num déficit. Tem suas causas? Tem. A principal delas é qual? A proteção. Mas eu acho que nós temos que tentar mudar esse enfrentamento que começou com a Emenda 20 de 98, quando passamos a ter que olhar o equilíbrio financeiro atuarial de um direito social que sem ele a Constituição não existe. Então, se hoje estamos conversando sobre a Constituição, nós temos que, comemorando seus 35 anos, nós temos que comemorar que ela tem um instrumento de proteção social que sem ele ela não subsiste. Eu falo isso porque vocês, senadores, quando fizeram na Constituinte ainda essa Constituição, colocaram lá no título 8 a ordem social, lá no artigo 193, que eu adoro ler isso quando eu estou dando aula, eu faço todos os alunos lerem em conjunto, né? Que diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça sociais. E daí da ordem social vem quem? A Seguridade. Primeira pedra e a pedra fundamental de existência da ordem social constitucional, que é extremamente relevada no nosso preâmbulo constitucional. Um preâmbulo que os estudantes de direito, quando a gente começa a conversar, eles não se lembram, ou alguns nem sabem que existe. E como que nós vamos tratar de justiça previdenciária, de justiça na Seguridade, sem saber qual que é a alma da nossa Constituição? A nossa alma está no preâmbulo e na nossa área aqui no título 8. Então, se falar de previdência, se falar de contas, se falar se tem déficit, superávit, não importa. O que importa é que nós temos que ter ordem social, e a ordem social se garante por meio disso aqui. E quando nós falamos, senador, que está em déficit, vai quebrar, eu não vou contribuir para o INSS, a melhor coisa do mundo é eu fazer uma previdência privada, é eu ir para outros caminhos, como foi vendido para conseguir vender esse programa político que foi a reforma. Nós temos que lembrar que se um dia a nossa Seguridade Social quebrar, isso vai ser o menor dos nossos problemas nesse país. Eu disse isso no Supremo Tribunal Federal, na sustentação oral que fiz na revisão da vida toda, representando o IBDP, porque o Supremo, ele, há muito tempo, vem trazido essa teoria econômica do direito para as análises previdenciárias, onde se discute de o déficit, nossa, quanto que esse tema vai gastar para a Seguridade? Não importa quanto ele vai gastar, eu quero saber que ordem social ele vai trazer, porque a ordem social não é só trabalho, ela é bem-estar e justiça social. Um trabalho sem bem-estar e sem justiça social não traz ordem social. O bem-estar sem justiça social não traz ordem social. Como assim não traz ordem social? Bem-estar sem justiça social, sim. Quando eu tenho numa sociedade uma alta concentração de renda, eu tenho muita gente com bem-estar, pouca gente com bem-estar e muita gente sem bem-estar, e, portanto, não há justiça social, não tem ordem. E quem reequilibra isso é a Seguridade Social, o maior distribuidor de renda do nosso país, um dos motores econômicos nacionais. Investir na Seguridade Social é investir na economia, mas por algum Seguridade Social é investir na economia, mas por algum motivo cego, como foi falado ali, o Luiz trouxe no final da exposição dele uma parte do livro da Anfip, por algum motivo cego, ou às vezes até ignóbil, esdrúxulo, se acha o contrário. Eu vou economizar, vou diminuir a prestação, vou dificultar a concessão, eu estou tirando dinheiro do mercado, eu estou tirando dinheiro, estou tirando renda, estou deixando de circular renda, estou desestimulando o consumo. Como hoje uma pensionista, no caso que o senhor Luiz trouxe, que coisa absurda na minha cidade, eu quero conhecer essa pessoa porque está bem confuso, inclusive, de 13 mil cai para 1.500, algo de errado não está certo, né? Como dizem por aí. Eu tenho que ver o que está acontecendo, eu fiquei curioso, mas não é incomum essa situação que o senhor Luiz trouxe, de pessoas que tinham rendas, e eu trabalho muito com os auditores da Receita do Trabalho e de outras carreiras com altas remunerações,
pessoa está lá com 27 mil, 20 mil e cair para 5, 6. 5, 6 ainda é muito comparado. Sim, mas quando você tem uma ordem já firmada na sua sociedade, uma ordem já firmada familiar, uma ordem econômica, você desestabiliza tudo isso e gera um conflito muito maior do que uma solução momentânea, fotográfica de números, que é infelizmente o que nós vivemos hoje, inclusive em relação a essas filas. Eu gostei muito desta produção, Romero, né? Parabéns ao Cresce também por ter feito parte da edição, do Flávio, porque vocês trouxeram a questão das filas e dessa virtualização da realidade. Que isso não é novo, né? É engraçado que nós estamos num momento de dicotomia de ideologias políticas, né? Aí eu gosto de falar, eu falo mesmo. Aprendi com o senhor. E aí as pessoas falam assim, você está indo contra o governo, você está criticando o governo anterior. Eu estou criticando os dois. Ninguém fez certo até agora. Todos estão tentando achar um caminho. Mas ainda estamos muito atrapalhados. E no atual governo a gente tem pedido, senador, muito, invista no INSS. Esse negócio de, a gente está economizando, não está economizando, nós estamos atrasando a concessão, nós estamos procrastinando. Quando a gente fala, Romero, que tem 1.600.000 pessoas na fila, a gente não tem 1.600.000 processos, tem 7 milhões de processos no INSS. São 7 milhões de processos e o governo confessa isso. O argumento que vem é que, porque às vezes uma pessoa tem mais de um processo. Por que ela tem mais de um? Porque às vezes ela pediu, tem direito, foi indeferido de forma errada, ela entrou com outro, entrou com recurso, pedido de revisão. Aí tem várias outras consequências que só fazem o quê? Atrasar a concessão e geram um custo para o INSS. Eu até queria convidar, eu já estou coordenando uma equipe de trabalho, quero fazer um convite oficial, Flávio, a Anfip também, para a gente trabalhar nisso junto, para estudar o custo desse retrabalho da administração pública na Previdência. Porque quando a gente fala do retrabalho, quanto que eu gasto num processo administrativo? Se ele fosse efetivo, quanto que ele custaria? Só que ele não é. Aí eu tenho um pedido de revisão administrativa, tenho um recurso administrativo que eu já tenho que custear o conselho, eu tenho que aumentar o conselho de recursos. Disso aqui, a maioria vai para a justiça. Na justiça tem um processo 10 vezes mais caro, que aí vem juro, correção monetária, honorário de sucumbência para advogado. Eu sou advogado. E eu, embora no meu escritório eu lide com a maior parte do processo administrativo, eu sei que a larga maioria dos meus colegas adora o judicial. Por quê? Porque muitas das vezes ele é mais rápido, mais eficiente e traz honorário de sucumbência. Mas quanto que a gente não gasta com isso? Quanto o nosso sistema seria mais saudável se ele fosse eficiente, se essa fila andasse não para foto, que é o que nós vemos sempre criticando nas mídias sociais. A grande mídia hoje pergunta muito para o IBDP a nossa opinião. E a nossa opinião é o seguinte, eu não quero que reduza a fila para foto. A gente quer que reduza a fila com eficiência. Que o processo que saia dali, daquela decisão, ele seja concreto e efetivo. Que ele não fique gerando retrabalho, atrasando a vida das pessoas, porque isso é uma das maiores irresponsabilidades fiscais que esse país comete. Porque quando eu deixo de conceder, senador, e vou conceder daqui 3, 4, 5 anos, é juro e correção monetária que eu estou pagando, que eu estou jogando dinheiro fora, que está saindo da minha contribuição que eu pago e de todos aqui que pagam para a Previdência Social. Então nós temos que pensar e estudar melhor quanto custa essa ineficiência motivada por essa desnecessidade de custeio, desnecessidade de financiar o INSS. Ora, nós temos mais de 50% dos servidores do INSS se aposentaram nos últimos 10 anos e ninguém previu isso. Nós temos um déficit de servidores de mais de 10 mil servidores, aí contrataram 1.000. Mas os sistemas de informática vão facilitar. Maravilhoso, melhorou muito meu INSS. As vitórias todas nós temos que cantar. Mas sem gente, sem pessoa humana, de cargo efetivo, com segurança jurídica atrás do balcão, nós ainda teremos o problema da fila. Então a gente tem que pedir e cobrar dos nossos governantes que cumpram as promessas, que contratem servidores, que invistam no Instituto Nacional do Seguro Social e também com os servidores na DESPEX, servidores federais, que invistam no Ministério da Gestão e de Inovação para que torne o processo efetivo e deixe de criar causa para judicialização, deixe de criar causa para pagar juro e correção monetária à toa
para várias pessoas nesse país. E a fala à toa, senador, porque poderia ter sido entregue de imediato e não foi. Quantos e quantos casos a gente pega, sabe? A pessoa fica nervosa, fala, mas eu trabalhei 40 anos na minha vida e eu estou esperando há 1 ano e meio para o meu órgão me aposentar. Por quê? Porque criaram um órgão único dos servidores federais e executivos que não funciona. Ele funciona nas suas limitações, com todo perdão. Funciona nas suas limitações. Mas tem uma coisinha, como acontece muito com algumas carreiras, onde mudou o nome. Mudou o nome. Ah, mas aonde que mudou esse nome? Vou demorar 1 ano e meio para descobrir de onde que mudou esse nome. Enquanto isso, a pessoa está o quê? Entrando com mandato de segurança, entrando com ação judicial, tendo que ficar trabalhando obrigatoriamente, porque o servidor não tem opção, é quase um trabalho escravo, ele tem que ficar ali trabalhando. E com o INSS não é diferente. O Flávio trouxe uns dados aqui que são alarmantes para nós, né? A invalidez, que caiu 34%, o número de concessões, e essa é uma coisa, Flávio, que a gente vem sentindo desde das políticas em 2015 dos pente fino, que começou com uma tentativa de melhoria de uma carreira profissional, que, como não quiseram dar um aumento para a carreira, criaram um argumento de vamos ajudar a economizar e me paga um bônus. Me paga um bônus que eu vou te ajudar a economizar, que na primeira leva cancelou mais de 80% dos benefícios, senador. O senhor lembra disso? A gente fez muitas audiências públicas sobre isso. E qual que era o argumento desde aquela época? As pessoas gostam de se aposentar por invalidez no INSS porque a aposentadoria é maior. Aí começou com a primeira regra, eu limito o valor da média ao valor dos últimos 12 meses. Depois eu atraso a concessão, eu dificulto a concessão, eu gero instabilidade jurídica, porque o cara aposenta. Quantas e quantas vezes a gente aposentou a pessoa na justiça, senador Paim? 1 mês depois o INSS chamou no pente fino e cancelou por invalidez. Por quê? Pode. A lei permite, é o pente fino, mas 1 mês, 2 meses, para quê? Foto. Virtualizar a realidade, é isso que nós temos que tomar cuidado. As pensões por morte, para finalizar, eu estou participando junto com o Romero da recriação da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência, que o senhor é o presidente dela, né? E nós temos que lutar com essa questão da pensão. O pessoal do Ministério pediu para o IBDP enviar uma proposta de reforma da pensão, do texto da pensão, nós enviamos. Infelizmente ainda está parado. Eu sei que é um interesse do presidente, eu sei que é interesse do ministro, dos secretários, de alterar essa regra, mas nós temos que passar da parte do interesse e para a parte da efetividade. Não dá mais para deixar viúvas se prostituírem para se manter, porque uma pensão por morte não vale nada mais nesse país e a insegurança jurídica está imperando. Então peço, senador, que essa comissão, se possível, crie um grupo de trabalho para a gente refazer o texto e tocar por aqui, pelas casas legislativas, já que o governo ainda não teve o ímpeto de lançar essa proposta. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito bem, doutor Diego Monteiro Seguro, advogado professor especialista em direito previdenciário, que falou com muita precisão da situação da Previdência e a situação daqueles que estão na fila de espera, né? Vamos em frente. Obrigado por tudo, doutor Diego. Clécio Freitas, vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Só um minuto, Clécio, só vou ler aqui algumas afirmações aqui do E-Cidadania. Cristiano Curti, do Rio de Janeiro, por que existe desigualdade nas condições de aposentadoria entre trabalhadores de serviço privado, militar e servidores públicos? Ele está fazendo, na verdade, uma afirmação e é verdade. Leonardo Thomas da Bahia, quais os 3 pilares que compõem a Seguridade Social? Já foi falado aqui. Osana Osa, do Rio de Janeiro, o que tem sido feito para garantir a saúde como primeiro pilar do tripé da Seguridade Social? Mais um comentário. Serjane Fidelis, de Goiás, Seguridade Social nesse país é utópica. O que as normas e os princípios trazem no papel não se aplica na realidade. Por favor, doutor Clécio Freitas. Bom dia a todos. Bom dia, senador Paulo Paim. Fico feliz de estar aqui e poder falar em outra vertente. Nós falamos de um número aqui hoje, R$1 trilhão. Esse número é de uma magnitude enorme. Pouquíssimas pessoas, se não tiver formação em exatas, não vai ver a dimensão desse número. Esse número, senador, corresponde a praticamente 10% do PIB do país.
São 10%. E nós falamos hoje também em gastos tributários da ordem de 250 bilhões que infringem dentro da Seguridade Social. Ou seja, são 25% praticamente desse 1 trilhão. São valores que podiam estar nos cofres da Seguridade Social e, infelizmente, não estão. Não estão por quê? Não estão porque determinados agentes econômicos conseguem obter essas isenções, essas renúncias, e hoje a gente vê um ataque, né, um verdadeiro achaque aos cofres da Previdência Social. Tem parlamentares e agentes econômicos que acham que os cofres da Previdência Social, da Seguridade Social, é um saco sem fundo. E não é. Não é. Nós tivemos muitas críticas aqui, mas, a despeito de todas essas críticas que estão ocorrendo, é o maior sistema de proteção social do mundo ocidental. Então, nós devemos mantê-lo, nós devemos preservá-lo, né? Nós sabemos que houve uma ação deliberada por parte do Banco Mundial nos idos de 1994 para que houvesse um tripé de seguridade social do país, que inclusive foi encampado pelo governo de então. Não deu certo, mas está caminhando para isso. E o senhor muito bem falou aqui hoje. Mais de 70% dos benefícios da Previdência Social hoje são de um salário mínimo e, na verdade, o nosso sistema está se transformando num regime de renda mínima. Renda mínima. Na medida em que o salário mínimo cresce e a percepção diminui. Então é isso. A gente está vendo que esse sistema está caminhando tropegamente. Já se fala hoje, senador, para quem está atento à mídia, já se fala hoje em uma nova reforma previdenciária. Essa reforma não virá para garantir direitos, pelo contrário, virá para suprimi-los. Então a gente tem que estar atento a isso. E para manter esse sistema, a gente precisa também de estar atento à Constituição Federal, do jeito que falou o doutor Diego aqui. Nós temos lá dispositivos que falam da necessidade de diversidade da base de financiamento. Nós temos que pensar em novas formas de financiar esse sistema que nós temos. Nós temos que pensar em como preservá-lo. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que colaboraram para que essa 23ª edição fosse possível. Nós temos na equipe técnica a Ana Lúcia Guimarães Silva, Crésio Pereira de Freitas, Eucília Maria Agriz Bergar, Flávio Tonelo Vaz, responsável pela tabulação dos dados, muitas das análises, a expertise do trabalho, Vanderlei José Massaneiro, coordenadora José Massaneiro, e os colaboradores Wilson Antônio Romero e Margarete Lopes de Araújo. Não vou me delongar mais, porque praticamente tudo aqui já foi dito. Obrigado. De Assuntos Fiscais da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que reafirma algo que essa mesa já falou, né? Se continuar assim, vão jogar num futuro próximo todo mundo no salário mínimo. Vai ficar pior daquele período que disseram que deveria ter um teto em 3 salários mínimos. Veja que ponto chegamos. E por isso que o estado de alerta e essa comissão tem obrigação de realizar quantas audiências públicas for necessário para alertar o país e apontar caminhos que não permitam que isso aconteça. Passamos a palavra agora ao nosso último convidado, o senhor Edmilson Gomes da Silva, representante da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal. É isso, só acender o verde aí. Bom dia a todos, né? Bom dia, Paulo Paim e todos da mesa. Então, eu vim aqui hoje, né? O nosso presidente não pôde vir, mas queria falar só um pouquinho dos aposentados, né? Que hoje
Hoje não, há muito tempo, os aposentados, quando aposentavam com mais de um salário mínimo, e com essa lei, com aquela lei que foi feita, para todos ganhar um salário mínimo, só que as pessoas achavam que quem ganhava aquele tempo, o trabalhador rural ganhava meio salário mínimo, não, aí foi, não, todo mundo vai ganhar um salário. Mas não sabia que eles que ganhavam 5, 10 salários mínimos, que ia passar a ganhar um também, né? É o que acontece hoje, tem muitos aposentados aí que ganharam 10 salários e hoje está com um salário mínimo. Eu mesmo sou exemplo de um, né? Que quando eu aposentei por um acidente de trabalho e eu ganhava, naquela época, 2 salários mínimos. E foi caindo e hoje ganho um salário mínimo. Então, competir com os mesmo que aqueles que ganhavam meio salário, foi bom para eles. Mas para aqueles outros que ganhavam mais de um salário mínimo, voltou a ganhar um salário mínimo também hoje, né? Então aí, é isso que eu queria falar. E a Seguridade Social, né? Que vem para ajudar os aposentados, mas eu mesmo gostaria que tivesse mais poderes, né? Tanto na saúde, né? O direito dos aposentados, né? Aí hoje eu estou muito bom para falar. Mas eu quero agradecer o convite, né? A todos, né? Paulo Paim, a todos. E muito obrigado a todos. Muito bem, senhor Edmilson Gomes da Silva, representante da Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF. Parabéns pela fala, foi direto, objetivo, demonstrando que a preocupação hoje é isso. E o arroxo está cada vez mais, e todos aqui apontaram nesse sentido. Nesse momento nós vamos encerrar nossa audiência pública, que foi o carro-chefe, foi a apresentação do livro, e esse livro foi muito bem apresentado. Claro que teremos outros debates sobre a seguridade, sobre a previdência, aqui nesta comissão. E convidando representantes também do governo para estar junto conosco, com o objetivo sincero, honesto, mas corajoso, de fazer com que a previdência mude, diminuir as filas, tenha esse atendimento humanitário, como alguns já me propuseram, que vai ser um dos eixos aqui do debate, e também como é que vai ficar a situação dos aposentados e pensionistas com o arroxo imposto no longo dos anos. Está encerrada essa audiência pública. Convido a todos para a gente tirar a foto aqui de encerramento. Obrigado.